E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar seguimento à nossa videoaula sobre Introdução aos Estudos Históricos. Vamos para a parte 2 desse vídeo, certo? E o nosso tema de hoje é tempo. De acordo com o estudo da história, nós podemos dividir ela em dois tipos de definição. Tempo cronológico e tempo histórico. O tempo cronológico é o mais simples entre eles. É aquele que marca dia, mês, ano, século, década, enfim, é o tempo do calendário. Tempo do relógio, digamos assim, certo? As sociedades mais antigas, elas determinavam esse tempo cronológico observando a natureza. Então, a lua, o sol, os períodos de cheia ou de vazão de um rio, os períodos de agricultura, os períodos de plantação, colheita ou até mesmo período de seca. Então, as sociedades mais antigas utilizavam a natureza para marcar esse tempo. Hoje em dia, as sociedades sofisticadas, modernas, digamos assim, elas utilizam os calendários justamente para isso, certo? O outro tipo de tempo é o nosso tempo histórico, e ele teoricamente é o mais difícil para entender. Então vamos lá, com calma, para que todo mundo consiga compreender esse tempo, certo? O tempo histórico ele é marcado exclusivamente pela ação do ser humano dentro de alguma situação. Então é o ser humano quem vai determinar o período, é o ser humano quem determina o tempo histórico, ok? Como que funciona isso? Vamos pensar a história do Brasil. História do Brasil que vai de 1500 até o nosso ano atual, certo? Essa história do Brasil, ela pode ser dividida em períodos, ou seja, ela pode ser dividida em tempos históricos, de acordo com a política, ou de acordo com a economia, ou de acordo com a sociedade, ou de acordo com qualquer outra característica, definição que o historiador ou que você, estudante, queira introduzir dentro dele, certo? Vou pegar a parte política que teoricamente é mais fácil, certo? Então, ao longo da história do Brasil, de 1500 até o nosso ano atual, nós podemos dividi-la entre Brasil Colônia, de 1500 até 1822, certo? Brasil Império, que é de 1822 até 1889, e Brasil República, de 1889 até o nosso ano atual, certo? Dentro do Brasil República, eu posso criar outros tempos históricos. Dá para entender isso daí? Então, eu tenho um tempo histórico grande, maior, uma estrutura, de 1500 até o nosso ano atual. Essa é a história do Brasil, certo? Eu posso criar pequenos tempos históricos dentro disso, Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República, e dentro desses pequenos tempos históricos, eu posso criar menores tempos históricos ainda. Por exemplo, dentro do Brasil República, eu posso diminuir para a República da Espada somente, ou seja, falar somente de 1889 até 1894, certo? Então, o tempo histórico, quem determina é a ação direta do ser humano, certo? Ou é o olhar do historiador a respeito daquele assunto. Então, se eu sou um historiador, como sou, e quero fazer uma pesquisa somente sobre o período do Brasil República, República da Espada. Então, eu tenho a história do Brasil como algo macro, algo grande. Eu diminuí essa história do Brasil em um pequeno tempo histórico, que é o Brasil República, e diminuí mais um menor tempo histórico ainda, que é somente a República da Espada, certo? Então, o tempo histórico, ele vai muito da visão do historiador, vai muito da ação direta do ser humano ao longo do tempo. Beleza? Dentro da tradição eurocêntrica, da cultura eurocêntrica, nós temos uma divisão muito grande da história, certo? Onde ela é baseada em 5 períodos. Para a história anterior à invenção da escrita, ok? Idade Antiga, que vai da invenção da escrita até a queda do Império Romano. Da Idade Média, que vai da queda do Império Romano do Ocidente até a queda do Império Bizantino, beleza? Daí nós temos Idade Moderna, que vai da queda do Império Bizantino até a Revolução Francesa, e Idade Contemporânea, que vai da Revolução Francesa até os nossos dias atuais. Essa imagem ela vai ficar bem mais clara para vocês aí, tudo bem? Essas aí são as divisões temporais eurocêntricas, ou seja, que a tradição europeia incutiu na cultura ocidental, ou colocou na cultura ocidental, e é ela quem seguimos. Toda vez que vocês virem em algum vestibular, em alguma prova falando sobre Idade Contemporânea, então está falando de 1789 até os dias atuais, certo? Ou se virem, por exemplo, Idade Moderna, está falando sobre 1453 até 1789. É dentro desse período. Simplesmente, essa divisão histórica ela serve para isso. Para a gente conseguir transformar ou tornar mais palpável a visão da história ou o estudo da história. Beleza? Espero que tenham gostado e, sobretudo, que tenham entendido. Gente, eu sei que é um vídeo um pouquinho complexo e eu falei um pouquinho rápido. Mas qualquer coisa, dá uma voltada no vídeo aí, beleza? Espero que entendam e, sobretudo, que gostem, certo? Valeu!